Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padronic FS. Hoje, feriado, dia de finados, mas tem vídeo sim no canal. E olha só, hoje a gente vai falar sobre uma situação que é a seguinte: como fazer para descobrir quais são as transações que estão presas há mais de X tempo dentro do seu sistema. No sistema inteiro, tá? Dentro do banco de dados inteiro, não importa quantas conexões você tenha, você consegue identificar quais são as transações que estão excedendo um limite de tempo que elas estão abertas. E isso a gente viu lá no FDD que o ideal é que as transações sejam curtas, certo? Então, se elas são curtas, o quanto deveria durar cada transação em média, beleza? Então, hoje a gente vai ver como explorar essa parte das transações aqui que ficam monitoradas dentro do banco de dados, para a gente conseguir identificar quais são as conexões que estão deixando a transação presa, ou então determinado ponto do seu sistema que está deixando a transação presa, de forma que pode trazer lentidão no seu sistema, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que tudo isso funciona. Olha só, eu estou com duas conexões do IBExpert, tá? Duas instâncias abertas. Essa da frente aqui, que é a que a gente vai trabalhar. Eu tenho uma outra aqui para deixar ela aberta, que eu vou rodar esse select aqui na tabela cliente para a gente abrir uma transação de propósito. Como você já deve saber, até mesmo o select dentro do banco de dados abre transação. E como toda transação, no final de cada select que você executa, você também precisa dar um commit ou um rollback para poder encerrar a transação, tá? Independente se você dá commit ou rollback dentro de um select, não vai mudar nada, beleza? Porque o select não faz alteração de dados dentro da base, mas a transação fica lá em aberto e fica ocupando espaço dentro da memória que o Firebird está usando, beleza? Então, a gente tem essas duas aqui, e aí o que eu vou fazer aqui já? Eu vou fazer um select na tabela de monitoramento de transações, tá? Vou fazer assim, ó, select from mon cifrão transactions, beleza? Vou dar um apelido de T e vou colocar aqui, ó, asterisco, só, beleza? Vou dar um F9 e a gente observa que a gente tem uma transação em aberta. Qual é essa transação? Essa transação é essa própria que eu estou rodando esse select, porque não existe mais nenhuma conexão aqui no meu banco, beleza? Como que a gente tem certeza que essa daqui é a transação que é do meu select? Então a gente pode fazer assim, ó. Aqui a gente pode colocar where t.mon attachment ID, que esse é o ID da conexão que abriu essa conexão, diferente de, aí a gente tem uma variável de ambiente dentro do Firebird que guarda qual é o ID da nossa conexão, que é a Current Connection, beleza? Então eu quero pegar todas as transações que não são dessa conexão, beleza? Porque essa conexão com o IBExpert aqui é só para a gente poder monitorar, tranquilo? Então vamos dar F9 aqui, ó, e aí a gente já não tem nenhum registro sendo retornado desse select, beleza? Posso cancelar a transação aqui e rodar de novo, e a gente continua com o mesmo resultado, tá? Ou seja, ausência de resultado, né? Então, aqui dentro dessa minha segunda instância do IBExpert, deixa eu dar F11 aqui para poder ocultar essa aba lateral, e aí vou dar F9 aqui nesse select de cliente, beleza? Perceba que quando eu executo o meu select, ele já habilita aqui a opção de dar um commit ou rollback, até porque se eu fizer uma alteração de dados aqui, eu estou dentro de um dataset, certo? Eu fiz o select pelo IBExpert, se eu fizer uma alteração aqui, eu estou alterando o dataset, e se eu alterar o dataset, eu posso dar um commit, porque ele vai gerar um update, por exemplo, em cima desses dados que a gente tem. Então, se eu não fizer alteração nenhuma, não importa se eu dou commit ou rollback, que não vai ter influência nenhuma. Porém, se eu fizer alguma alteração aqui no dataset, aí é importante que eu dê um commit para poder salvar as alterações, beleza? Então vou deixar essa instância do IBExpert aqui aberta, não vou encerrar a transação, e vou voltar aqui e vou rodar de novo esse cara aqui, ó, F9, e a gente já tem uma transação aqui em aberto, que é a transação do outro IBExpert, beleza? Então a gente tem algumas informações aqui, que são importantes para a gente poder ter uma ideia. E outra coisa que eu quero mostrar aqui, ó, ressaltar, é isso daqui, ó, mon state. Se a gente observar na documentação, esse campo aqui pode ter dois valores, 0 ou 1, tá? 0 sendo idle ou 1 sendo ativo. Para você saber se uma transação está ativa ou não, basta olhar esse campo aqui para saber se ela tiver com 1 é porque ela está ativa, se tiver como 0 é porque ela está inativa. Só que assim, você concorda comigo que esse select é muito rápido de executar? Então, quando ele executa, a transação não tem mais nada para fazer. O Firebird já encerrou o trabalho dele, que foi fazer o quê? Trazer esses dados aqui na tela. Como ele já trouxe esses dados na tela, a transação automaticamente já entra em idle, tá? Se ela entra em idle, ela não está fazendo mais nada ali, além de exibir os dados, beleza? Que já está em memória, já está carregado, então ela não está fazendo mais nada, ela está parada. Só que assim, supondo que o usuário executou esse select aqui, na verdade sua tela do sistema vai ter executado para ele poder fazer uma alteração de dados. Então, enquanto os dados estão na tela, é provável que a sua transação ainda esteja aberta. E aí, quando você fecha a transação, isso tem algum efeito colateral, dependendo do componente que você usa no Delphi. E se o seu dataset estiver ligado direto na transação, na hora que você cancela a transação, ele tem o mesmo efeito que vai ter aqui, ó. Se eu cancelar a transação, ele já
fecha a tela de resultado. Por quê? Porque ele já eliminou esses dados da memória, beleza? A transação não está mais ativa. É diferente de se você fizer uma consulta e jogar esses dados para campos que não estão vinculados à transação. Então o campo vai receber o valor, vai ficar com o valor estático lá na memória, e aí você pode encerrar a transação que, se ele não tiver interligado, você não vai perder o resultado, beleza? No caso de sumir os dados aqui, isso acontece com o dbEdit, que está vinculado a algum campo, que aí o dbEdit já está vinculado ao data source, que o data source está vinculado ao dataset, beleza? Então, quando você faz isso, cancela a transação, automaticamente ele vai limpar o conteúdo dos campos, beleza? Seja campo, seja grid, o que for. Então, assim, já tem essas informações aqui, mas apesar da transação estar em idle, eu não quero simplesmente determinar que essa transação precisa ser encerrada, porque se eu encerrar, eu vou interromper a visualização desses dados aqui, porque esse componente de grid que o IBExpert usa, ele está vinculado com a transação, então quando eu encerro a transação, ele perde os dados. Então, o que acontece? Eu quero retornar aqui somente as transações que foram abertas há mais de 10 minutos, por exemplo. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Posso vir aqui embaixo, colocar assim, end t.mon timestamp menor ou igual current timestamp, beleza? Quando eu coloco o current timestamp aqui, eu estou pegando a data e a hora atual, agora, exatamente agora. Esse campo timestamp aqui da Mon Transactions, ele guarda qual é a data e a hora que a transação foi aberta, que ela foi iniciada. Então, sempre que eu rodo esse select aqui, ele vai me trazer todas as transações, porque não tem como ela ter sido aberta no futuro, certo? Então, olha só, para que eu pegue as transações que foram abertas há mais de 10 minutos, daí eu vou fazer o quê? Vou colocar uma função aqui para subtrair 10 minutos da current timestamp, beleza? Como que a gente faz daqui? Ó? Faz assim, date add, abro parênteses, em qual parte da data e hora eu quero subtrair esse valor, beleza? Então, eu vou colocar assim, ó, minute, que eu quero subtrair 2 minutos, quanto que eu quero subtrair? 10 minutos, certo? Então, para subtrair 10 minutos, coloco menos 10. Se eu colocar sem o menos, ele vai somar 10 minutos, porque é date add o nome da função, certo? Então ele vai adicionar. E aí, em cima de qual data? Coloca uma vírgula, ele vai acrescentar menos 10 dentro da current timestamp. Então fecho aqui esse parênteses e essa função aqui vai me retornar a data e hora atual menos 10 minutos, beleza? Então, olha só, agora são 10h58 do meu horário, e aí quando eu uso a date add minute menos 10, essa expressão aqui ela vai retornar 10h48, beleza? Então 10h48 é a data limite para poder trazer essas transações aqui. Então, dessa forma eu vou conseguir trazer somente as transações que têm mais de 10 minutos. Vou dar um F9 aqui, ó, e a gente não retorna nada nesse select. Vou colocar aqui, ó, um tempo menor só para a gente poder ver. Então, colocar 3 minutos, que eu tenho certeza que já passou esse tempo, vou dar um F9, e a gente consegue observar que aquela transação da outra instância do IBExpert, ó, foi aberta há mais de 3 minutos. Foi aberta às 11h51. Então, nesse caso aqui, eu poderia colocar até 7 minutos, que é garantido que ele vai retornar aquela transação lá para mim, beleza? Então, aqui, beleza, a gente já tem esse select que vai trazer esses resultados aqui para a gente, porém, a gente não tem muitas informações aqui. Aqui a gente tem informações da transação, mas qual é a máquina que está abrindo essa transação? Qual é o usuário que está executando alguma coisa que está com essa transação aberta? Então, a gente pode fazer aqui, ó, um join na Mon Attachments. E aí, dentro da Mon Attachments, a gente faz a junção assim, ó, on a.attachmentID igual t.attachmentID, beleza? Sempre com o Mon aqui antes. Daí, a gente já tem essa junção e eu não vou pegar todos os campos dessa tabela de attachments, mas eu vou pegar os principais, que seria, por exemplo, attachment name, attachment user, vou dar um Ctrl Enter aqui, ó, e tem mais informação aqui que eu quero pegar, que é, por exemplo, a remote protocol ou remote address. Então, quando eu pego essa remote address, a gente consegue buscar qual é o endereço do aplicativo que está executando essa transação, beleza? Não sei se você tem algum serviço rodando, ou se tem aplicativos separados por módulos que faz acesso à mesma base. Enfim, vou colocar aqui, ó, t.asterisco, que agora a gente vai pegar todos os campos da transaction, certo? Vou dar F9. E aí a gente pode observar o seguinte, que ele está pegando attachment name, que é o nome da base que está sendo conectada. Justamente essa que a gente está vendo. Qual foi o usuário que abriu essa transação? SysDBA. Qual é o IP da onde vem? Então ele está vindo desse IP, 127.0.0.1, da porta 60.912, que é a porta de saída que ele está usando para poder se conectar aqui. Daí, a partir daqui, são os dados da transação. Mas aqui a gente já consegue ter uma ideia, ó, tal usuário em tal IP fez a abertura dessa transação e ele está aqui. Agora, se esse usuário está travado, basta eu derrubar a conexão dele e todas as transações que estão vinculadas a esse usuário, a essa conexão, na verdade, que retornou aqui, vão ser derrubados, beleza? Vai ser dado rollback nessas transações. Agora, uma outra forma da gente observar isso é o seguinte, ó, a gente pode ver aqui, eu fiz até num vídeo anterior falando sobre a ferramenta de monitoramento do IBExpert que observa essas tabelas de monitoramento. E aqui, ó, Services
Database Monitoring. Então, eu posso pegar esse Database Monitoring e vir aqui nessa parte de Transactions. Olha só, quando eu trago a parte de Transactions, ele traz todas as transações que estão em aberto, beleza? Essa daqui é uma transação. Esse cara aqui é outra transação, percebe que eu não finalizei ele. E aquela outra instância do meu IBExpert também é uma transação. Então, ele tem essas três aqui sendo mostradas. Inclusive, ele já traz o usuário, o IP, aquelas informações que a gente pegou. Qual é o código da conexão. Essa minha configuração aqui está marcada para atualizar de 10 em 10 segundos, beleza? Então, a cada 10 segundos ele vai atualizar essa tela aqui. E quando ele atualiza, você pode perceber o seguinte, que o ID da transação dessa conexão aqui vai atualizar. Por quê? Porque esse ID de transação, a cada vez que ele atualiza, vamos atualizar manualmente, olha só. Perceba que esse último aqui, ó, tá aumentando, tá vendo? Ó, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42. Por que ele está atualizando? Porque eu estou mandando ele dar um commit na transação que ele abriu toda vez que ele tenta atualizar. Se eu desmarcar isso daqui, ó, ele não vai ficar atualizando o ID da transação. Percebe que eu estou atualizando aqui, ó, não está atualizando aqui o ID da transação. Agora, por que é importante? Porque, olha só, aqui eu não confirmei a transação. Percebe que agora a gente tem 3 transações ativas. Se eu dou F9, ele me traz apenas uma ativa, que é uma que não é a minha. Mas e as outras? Então, deixa eu tirar esse filtro daqui, ó, para ele pegar todas as transações, beleza? E eu vou dar F9 de novo. Como ele tem aquele filtro do período de transação, que aquelas outras 2 transações, elas não foram abertas ainda, beleza? Essa daqui é aquela primeira que eu abri. Então, deixa eu tirar esse filtro daqui, ó. Vou rodar só essa parte de cima, tá? Sem selecionar o where. Dou F9 e a gente observa as 3 transações. Agora, só para confirmar aqui, ó, deixa eu fechar essa transação daqui, tá? Vou cancelar essa transação da outra instância. Morreu uma transação. E vou dar um F9 de novo nessa parte aqui, ó, F9, e ele continua me trazendo as 3. Então é importante a gente dar um commit ou rollback nesse select aqui, para que ele consiga atualizar o resultado que ele vai trazer. E é por isso que o IBExpert tem essa opção aqui e já vem marcado, commit transaction when refresh, para que ele atualize e sempre pegue atualizado. Agora, para nessa tela aqui a gente pegar somente as transações que estão com mais tempo, inclusive já com esse auto-atualizador, basta a gente pegar esse select aqui, ó, que a gente acabou de fazer, vou copiar esse cara aqui e vou colar ele editando essa query que tem aqui da transaction. Por exemplo, botão direito aqui, ó, Edit Monitor Query. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela, né, para a gente poder visualizar melhor. E lá no final eu vou adicionar esse where. Esse where aqui a gente só vai ter que adaptar para os apelidos, né? Por exemplo, Transactions é TR, então aqui eu vou ter que mudar para TR. Aqui na frente eu não preciso fazer mais nada, porque aqui não tem apelido nenhum. Então eu estou considerando somente transações com mais de 7 minutos de abertura, certo? Eu posso colocar 10 aqui, deixar fixo, e vou dar um OK, beleza? Quando eu dou um OK aqui, aí ele vai ficar atualizando essa tela para trazer somente as transações que estão com mais de 10 minutos em aberto. Nesse caso aqui, ainda nenhuma. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí para saber que você está gostando das coisas, né? E se você quer ver mais vídeos como esse, tem um canal no Telegram cheio de link que eu já postei aqui no canal, beleza? É só clicar no link que está aqui na descrição e acessar esse canal que você está vendo aqui do lado na tela, beleza? Que você vai poder acessar tanto no YouTube quanto no Facebook a hora que você quiser, desde que o assunto seja do seu interesse, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.